E está começando mais um Goltópolis. Fala, seus torcedores e fãs do Diniz, como vocês estão? O cara, Muito feliz. ele tinha avisado que ia fazer isso, mas eu não tinha colocado fé ainda que ele ia realmente Exato. fazer. Ah, É, assim, é bom que a gente estava falando antes até de a gente começar a gravar aqui, eu e o Edubas, esperando o Vitor entrar na sala, mas é bom que a gente pelo menos nunca chegou ao ponto de falar, é isso, o trabalho do Diniz está dando certo. São Paulo vai ser campeão. A Exato. gente não chegou nesse ponto. Eu confesso que eu me deixei levar pelos 7 pontos e falei, caramba, pode ser que dê. Dá, Dá, dá. porque, Não pô, deu. eram 11 jogos e a gente precisava perder, a gente podia perder 5 e ganhar 6. O que aconteceu foi que a gente perdeu 4 já. Dá Então, pra ganhar 6 ainda. dá para ganhar 6 dos 7. Então, para você, torcedor de São Paulo, que acreditou no trabalho do Diniz, reveja seus conceitos. Tem muita gente muito ruim naquele time. Muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Muito ruim mesmo. E eu digo, não dá para você querer ser campeão com o Thiago Volpe no gol, tá bom? Se todo Não dá mundo pra fala você. que um time campeão começa com um bom goleiro, e em 2018 a gente tinha o Sidão, então não dava. Então, assim, reveja os gols que o São Paulo tomou do Inter ontem. Óbvio que tá tudo errado, mas me diga que teve uma bola que não tenha sido defensável. Dá 5, tá? Dá 5. Só o quarto gol, que foi na caixa. O É, que ele mas dribla o ele goleiro. driblou o goleiro. Beleza. Mas se É. ele tivesse saído certo, ainda dava pra te dar para acertar. tá muito divertido isso. Eu assistiria um programa inteiro de vocês falando sobre Diniz, Volpe e companhia. Mas já que eu comecei falando de técnico, vamos começar falando de técnico antes de falar, né, dos jogos, que são só 2 jogos hoje, então acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre a notícia bombástica que eu, como torcedor dos Eagles, estava esperando muito. E confesso que a minha reação foi: vamos ter esperança, porque eu não sei o que esperar. Então é só torcer. Assim, análise do Nick Sirianni, é isso o nome dele? É. Isso aí. Certo? Que, Aham. é, que era o offensive coordinator dos Colts. Antes disso foi técnico de quarterback lá do Philip Rivers em San Diego ainda, né? Técnico de wide receiver em San Diego. Então é um cara que entende de ataque. A gente já esperava que os Eagles fossem pegar alguém de ataque, mas assim, não era o cara que não era o cara das chamadas do ataque dos Colts. Esse cara era o Frank Wright. E eu não sei o que vocês acham. Para mim é claro assim, os Eagles falando: tá bom, a gente sentiu falta do Frank Wright e vamos tentar pegar alguém com Que a cara do esteja, Frank Wright. exato, que esteja famoso next best. Tipo, a É. gente não tem o Frank Wright, então vamos pegar aquele cara que tá junto com ele ali, fazendo. Então, vamos no OC ou no DC? Ah, mas o OC é o que a gente tá procurando. A gente quer um offensive coordinator. Então, contrata esse cara aí, vamos ver se dá certo. Eu tenho minhas ressalvas bem grandes aí com esse. Eu não assisti tanto os Colts esse ano, mas eu sei que eles demoraram um bocado aí para conseguir engrenar no ataque de fato. Eles ficavam meio in between ali, usar o Philip Rivers ou usar o jogo corrido. O Jonathan Taylor demorou até um pouco para ter várias carries, né? Depois no final da temporada ele teve 15 mil carries porque viram que ele é muito bom. Assim, foi um time que aprendeu, pelo menos tem isso. Agora, é, olhando o torcedor da Filadélfia assim, a paciência acabou já, né? Faz um tempo e por causa Faz do um Doug tempo. Peterson, muito por causa do Doug Peterson. Então, olhando um torcedor que não quer esperar, eu não sei muito bem como que vai ser essa relação. Eu tenho 2 pés atrás, assim. E é sempre muito difícil de analisar, né? Quando chega um cara que nunca foi técnico na. E eu tava vendo o Philadelphia não contrata alguém que já tinha sido técnico desde a década de 80. Então é algo que eles fazem bastante. Até o Andy Reid, quando chegou, nunca tinha treinado na NFL. É, mas quando a gente olha, por exemplo, o Matt LaFleur, quando ele foi para os Packers, a gente tinha muito medo, porque aquele ataque dos Titans parece que não funcionava. E ele Exato. tá dando muito certo. Então, a escolha dos Eagles parece que vai muito por ele ser um cara querido no grupo dos Colts, um cara que. E acho que isso é algo muito importante, que o grupo dos Eagles parece rachado, e um cara que vai provavelmente apostar no Carson Wentz, assim como o Frank Wright fez. Vamos ver, por isso que eu. Me surpreende que você tem 2 OCs muito bons ainda
em disputa, né, da NFL, que seriam o Eric Bieniemy e o Brian Daboll. E assim... E o próprio Josh McDaniels também. O Josh McDaniels. Mas o Josh McDaniels é que eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que existe não mais preconceito, mas existe um pé atrás gigante com técnicos que vêm dos Patriots, e aí eu acho que esses outros dois que eu falei, o Bieniemy e o Brian Daboll, eles estão herdando isso também, que vários técnicos dos Patriots saíram dos Patriots e não viraram nada, né? Inclusive tem casos horríveis, tipo o Matt Patricia em Detroit, ou o próprio Josh McDaniels quando foi técnico dos Broncos, ou o Bill O'Brien nos Texans. São várias experiências que deram errado. E o Brian Flores dando muito certo nos Dolphins, mas isso ninguém quer olhar. E o Brian Flores também tem uma outra coisa, ele não carregava o peso de ser um DC, ele nunca foi o defensive coordinator dos Patriots, ele era um de facto defensive coordinator, mas quem carregava o título e o peso era o Bill Belichick, no final das contas quem levava a culpa era ele, né? Do bom e pro ruim. E aí eu acho que assim, quando você olha isso que está acontecendo, que aconteceu com os técnicos dos Patriots, eu acho que a galera tá olhando, putz, será que é o Eric Bieniemy ou será que é o Andy Reid? Será que é o Brian Daboll ou será que é o Sean McDermott? O caso do Brian Daboll eu gosto muito, muito, muito mesmo, porque esse cara esteve com os Patriots em quase todos os Super Bowls. Ele sempre foi um assistant em várias funções diferentes. E eu acho que não é coincidência que ele saiu dos Patriots depois do Super Bowl 51, quando ganhou dos Falcons. Eu não sei se vocês lembram muito bem, mas os Falcons estavam ganhando de 28-3 dos Patriots. E aí os Patriots conseguiram virar o jogo numa virada que nunca tinha acontecido na história, né, do Super Bowl. Mas enfim, brincadeiras à parte. O Brian Daboll estava lá e ele foi muito importante. O Bill Belichick dá muito crédito ao Brian Daboll. E aí depois ele sai de lá e conserta as burradas que fizeram no desenvolvimento do Josh Allen, e o Josh Allen está aí onde a gente está hoje. Então eu gosto muito do Brian Daboll. Agora, por que você vai fechar o olho para isso e abrir o olho para um cara dos Colts que ninguém ainda entendeu muito bem se é ele ou não é? E por isso que eu fico assim, eu contesto a rapidez que os Eagles levaram para tomar essa decisão, visto que entrevistaram 500 caras diferentes. Se você está entrevistando todo mundo, por que você não vai entrevistar mais 2 depois que acabar a temporada? Assim, eu acho que essa escolha passa muito pelo Carson Wentz, que ficou meio claro que o Jeff Lurie e o Harry Roseman querem o Carson Wentz e tal. E, queira ou não, esse cara ele fez um trabalho bom até com o Jacob Brissett nos Colts. Foi o 15º melhor ataque, um QB que a gente sabe que é limitado. E esse ano, apesar dos altos e baixos, ele conseguiu levar os Colts a ser o 8º melhor ataque da NFL. Mas é aquela coisa, né? O quanto disso não passa pelo Frank Reich. Enfim, a gente nunca vai saber. Quer dizer, a gente vai saber a partir da temporada que vem. Você vê, eu falei mais do técnico do que você. Eu não sei. É o que eu abri dizendo, assim. Eu tenho esperança, que é a única coisa que resta ao torcedor de Filadélfia agora. Mas não dá para traçar, assim, uma grande perspectiva do futuro, até porque talvez os Eagles tenham pego o cara que menos se tem informação assim a respeito, né? Eu pessoalmente fiquei satisfeito com a escolha dos Eagles, porque tendo em vista, né, que os Patriots têm um técnico que já vai aposentar, isso é uma realidade, né? Eu assim, pessoalmente acho que o Bill Belichick está esperando ele conseguir levar os Patriots de novo a um patamar alto, para conseguir mostrar para a galera que o ego dele, né, não era só o Brady, era eu também, porque agora o Brady tá fazendo isso sem o Bill Belichick, né? E eu acho que depois disso depois de daqui uns 2-3 anos ele vai embora para retire mesmo. E aí eu acho que é bom enquanto esses caras tipo Eric Bieniemy, Brian Daboll estão sem ser contratados, porque a chance dos Patriots restabelecer uma relação boa com o Brian Daboll, por exemplo. E aí é óbvio, você tem que pensar no seu time, porque, pô, se o rapazinho aqui do lado não contratou, eles vão ficar mais um ano num time muito bom, pelo menos que tem um benefício a longo prazo. Né? Pois é. Bom, tinha mais alguma notícia que a gente tinha que falar rapidamente, não tinha? Philip Rivers se aposentou, né? Philip Rivers se aposentou e o Dwayne Haskins foi para os Steelers. Para o Philip Rivers,
Fica aí uma lembrança muito boa de quando... Assim, legal, ele fez uma temporada boa nos Colts, mas fica uma lembrança muito boa de quando ele estava nos Chargers. Um dos melhores trash talkers da liga. É demais. O jogador que mais teve filho na história da NFL. E assim, eu gosto muito de lembrar do tempo que ele jogava com o LaDainian Tomlinson, que era um baita time, e eu acho E Anthony Gates. Exato, e o Anthony Gates, óbvio, mas aquele time com o LaDainian Tomlinson, o LT, era muito legal de ver. Era muito, muito bom, assim. Uma pena que nunca nem chegou no Super Bowl, né? Exatamente, uma pena. Mas é que eles tinham os Patriots no caminho e os Colts do Peyton Manning, né? Então ficava difícil. Não era muito fácil. E os Jets do Marcos Sanchez, não esquecer. Isso, Não, esse time era muito forte. E em relação ao Dwayne Haskins, assim, o Mike Tomlin... É mais um projeto do Mike Tomlin. É um cara maluco que vai apostar em mais um aí pra... Tá naquela, né? O Big Ben tá para se aposentar, os Steelers não vão ter uma escolha alta em draft para pegar alguém para substituir ele. Então, assim, estão atirando para todos os lados faz uns 3 anos para ver se desenvolve alguém, até agora não foi. O Dwayne Haskins não é pior que o Mason Rudolph. Não é, eu tenho certeza que não. Olha, então... não sei, eu não sei. Eu não sei também. Não, eu acho que em questão de talento não é mesmo, né? Eu acho que o Dwayne Haskins ele tem algum talento. Só não sei onde está esse talento. Talvez tenha em algum lugar ali, mas... Eu não sei se o talento é maior na cabeça dele do que é de verdade. Isso é um grande problema. Isso pode ser. Não, o que eu ia falar é que eu acho que o problema maior dele é fora do campo. Que ele é um cara ruim e que não gosta de treinar. E aí vamos ver se o Mike Tomlin bota ele na rua. Chinelinho, pode falar. Exato. Perninha. O Mike Tomlin, ele fez o Antônio... Não que ele tenha feito, né? Mas o Antônio Brown ficou lá brilhando por anos. Então, um cara que aguenta o Antônio Brown tanto tempo, acho que o Dwayne Haskins não vai ser tanto problema assim, né? Não, tem que ter uma estátua do rapaz. Não, o time dos Steelers tinha muito cara que tinha probleminhas fora de campo, né? Inclusive o Mike Tomlin, né? O próprio Big Ben. O próprio Mike Tomlin, quando ele não queria ficar fora de campo, ele entrava em campo na frente do retornando. Ele é maluco também. Os doidos se entendem. Vai que dá certo. Eu achei uma aposta interessante. Veio de graça por nada. Vai que, né? Vai que dá certo. Sim. É mesmo. Então, bom, vamos para as apostas, né? Para as apostas que o Edu, mas eu vou começar por você hoje. O Edu, mas ele já tá aqui, ó. Já tá aqui tremendo já com o Brady. Não. Para mim o Super Bowl tá definido. Quer dizer, se o Mahomes jogar. Mas já foi... O Mahomes não teve uma concussão no final, né? Não, já foi... Já tá liberado já. Exato. Ele só então para mim tá definido já. Bucks e Chiefs. Eu afirmo com propriedade. Qual que é o spread? O spread, na verdade, essa semana aí, como é Championship, é menos 3. Nada, né? É menos 3 os dois. 3 para os dois jogos, né? Então aqui é pick quem você acha que vai ganhar, basicamente. By the way, se não fosse o Mahomes machucando, hein? Eu teria ido 4-0 no spread. Ó, eu vou começar apostando aqui, ó. Eu vou apostar em Tampa Bay, mas com o Green Bay ganhando o jogo. Vou dizer por quê. O spread é 3,5. Os Packers ganham esse jogo com um field goal no final. Então a minha aposta é em Tampa Bay. Então o cara acabou, a gente acabou de falar que basicamente escolheu, ele falou foda-se. Exato. Eu estou com a camisa do Carson Wentz. Foda-se. Pois é. Eu faço o que eu quiser, eu mudo a jogada na linha de scrimmage se eu quiser. E é isso aí. Vamos lá. Eu vou de... O Edu é de Bucks, né? All the way? Sim. Tá, eu vou de Packers, tá? E all the way. Então a gente vai ter todo mundo com picks diferentes aqui. Acho que é isso, né? Mas... Porque, na verdade, você tá indo de Bucks contra o spread. Eu e ele estamos igual, mas... Contra o spread, mas ele acha que os Packers vão ganhar. Isso. Eu acho que os Packers vão ganhar, eu acho que eles cobrem o spread. Só que eu fico muito preocupado com a defesa contra o jogo corrido dos Packers, que é péssimo. Que não existe, não é que é ruim, não existe. E assim, então é muito fácil. O que eu acho que pode ser um fator importante nesse jogo, tá? Basicamente, como que os Packers vão começar, né? Acho que se os Packers começarem with a bang, como eles gostam de falar, Aaron Rodgers conectando com Davante Adams, o jogo corrido funcionando com Aaron Jones, se eles conseguem... Porque o começo do jogo contra os Bucks tinha sido muito bom, mas depois os Bucks conseguiram estabelecer o jogo corrido e começaram a prejudicar os Packers.
Eu acho que aí tem uma ausência importante para os Bucks. Não sei se chega a ser ausência, né? Mas ele tá claramente machucado, que é o Ronald Jones, né? Tudo bem, tem o Fournette, ele corre bem e tal, mas o Fournette não é aquele cara igual o Ronald Jones que vai conseguir uma corrida de 60 jardas, que é o tipo de corrida que tem dado trabalho para vários Packers. Exato, que vários jogos os Packers sofreram com isso. Então ele não é um cara tão rápido, ele é muito um cara mais físico. Eu acho que isso pode fazer alguma diferença, por mais que, assim, não uma grande diferença, não que os Bucks não vão conseguir estabelecer o jogo corrido, mas eu acho que se o Ronald Jones jogasse, os Packers teriam mais trabalho. Exato. E aí eu acho que assim, provavelmente vai nevar, né? Então as juntas do Brady não são mais a mesma coisa. E a gente reconhece que, pô, o jogo contra os Bucks, contra os Saints, obviamente o Brady teve que fazer um jogo decente para não acabar com as posições de campo que ele recebia, mas ele não teve um campo maior que 40 jardas ever. É tudo menos que 40 jardas, e quando era maior era punt. Era punt, punt. Exato. E teve alguns drops de interceptações do Brady que ninguém quer olhar. Ou o Marcus Williams, que não arrastou o segundo pé em campo porque ele estava com preguiça. Exato, ele achou que estava jogando college. E aí, mas assim, e eu acho que o jogo dos Bucks, muita gente não vai dar muito crédito pro Winfrey Jr., mas Sim. eu arrisco dizer, e eu estava ouvindo inclusive no podcast do Patriots Unfiltered o Paul Perillo falar isso, não fosse o fumble do Jared Cook, esse jogo era do Saints. Eu também acho. O fumble fez um swing de momentum gigante, e aí os Bucks dominaram o jogo ali. As duas interceptações do Breeze provavelmente nem aconteceriam depois. Sim. Seria muito diferente. Com tudo isso dito, eu mesmo acho que... Mesmo com a partida terrível, vamos falar aqui, né, do Drew Brees, já que a gente tocou nesse jogo. Exato. Tudo bem, ele teve as outras duas interceptações depois, mas ele jogou mal o jogo inteiro. Ele sofreu na mão da defesa dos Bucks, que para mim é a grande força dos Bucks, apesar dos muitos alvos no ataque e tal. O Brady é uma coisa que a gente tem conversado muito, né? O Brady realmente não é mais o mesmo Brady de sempre, apesar de ser um cara muito decisivo. Mas... Exatamente. Então eu acho que é isso. Assim, se os Packers conseguirem começar o jogo bem, eu acho que tem tudo para ganhar com 2 touchdowns de diferença. Agora, se começarem a ter um pouquinho mais de dificuldade no jogo corrido dos Bucks, vai ser uma longa noite pro Edubas. Noite não, Edubas, né? Tarde. Edubas, fala com um pouco de otimismo, vai. Um pouquinho de otimismo. Critica o Brady, assim. Só o cara torce pro São Paulo. Qual a chance dele ser otimista? Então não tô no momento de ser otimista. Não é um bom dia. Mas não, o Brady não tá jogando bem, mas eu acho que ele fez um bom jogo contra o Saints, tá? Lógico que tiveram as quase interceptações que o Saints não quis segurar a bola, mas ninguém garante que os Packers vão segurar essas bolas. Então, dito isso, o Brady fez um jogo decente. O ataque dos Bucks é muito bom, velho. É muito bom. Pra qualquer lugar que ele joga, tem alguém bom. Então, é difícil. É ridículo, assim, a quantidade de recebedores que o Brady tem. E aí, assim, quando você olha para um cara que é tipo, o ruim, o Cameron Brate. Tipo, eu teria o Cameron Brate de tight end 1 nos Patriots. Pra 11. Ele é muito bom. Antes da temporada, você falasse, você quer ele nos Packers? É óbvio. Hoje, lógico, eu tô feliz com o Robert Tonyan, mas... Pô. Mas ainda assim, ele seria muito bem-vindo, né? Lógico. Não, o Brady gosta muito de usar o meio do campo. E os Packers não têm linebacker. O Cameron Brate, o Gronkowski e o Scottie Miller tem tudo para ter boas chances de ir bem nesse jogo. Eu tive uma fisgada no posterior aqui, ao vivaço. Quem der uma voltada no vídeo vai ver a minha cara. Que momento! Que momento! Corridinha de hoje de manhã fez sentido agora. Mas, então do lado dos Packers, o que pode me deixar otimista é que o Aaron Rodgers está jogando demais. E é isso. Se o Aaron Rodgers bem, os Packers têm chance. Independente de como esteja o resto do time. E assim, se a gente for analisar, acho que todo o time dos Bucks, apesar da defesa jogando muito bem, o grupo de cornerbacks talvez seja o ponto mais fraco nesse momento. O próprio Carlton Davis, que fez uma boa temporada, no final de temporada ele deu uma bela caída, nos playoffs também tem cedido algumas jogadas, e agora ele vai ter que marcar simplesmente o melhor wide receiver da liga, né?
Então, provavelmente vai ter marcação dupla em cima do Davante Adams o jogo inteiro, mas isso nunca foi um Mas problema para ele, né? é todo jogo, então. Exato. Todo jogo. Tem jogo até que é tripla. Esquecem do resto. Deixa quieto. Vamos no Davante Exato. Adams. E mesmo assim ele Exato. faz exceção. Vocês já sabem o quanto eu gosto dele. Inclusive, hoje estou aqui em homenagem ao Edubas de verde. Eu não tenho uma camiseta dos Packers, óbvio, mas estou aqui de verde para manifestar a minha vontade dos Packers. Eu nunca torci para Aaron Rodgers na vida, só esse ano que eu estou fazendo. E tá dando certo até, né? Pô, tô na final de conferência. Eu acho que assim, ó, a não ser que você seja torcedor de Tampa Bay, qualquer pessoa que acompanha a NFL obrigatoriamente tem que torcer para os Packers. Pelo menos nesse jogo. Pelo menos nesse jogo. Tem uma parcela de torcedores dos Patriots que continua naquela thank you, Tom. Tipo, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Não dá para falar, não, legal, Brady e Gronkowski estão felizes. Quem liga? Olha a lebronização que eles fizeram da NFL. Não dá para premiar isso. Não dá para Mas dá para torcer para eles. Eu entendo o seu sentimento. Entendo. Eu entendo o seu sentimento, porque eu fiquei muito assim, vocês sabem, né? Que o meu grande fã, assim, o meu grande ídolo em esportes é o Dirk Nowitzki. E o meu medo sempre foi que o Dirk não encerrasse em Dallas. Vai que no último ano de carreira ele vai querer ganhar um título em outro lugar. Então, assim, é tão bom você ver o seu ídolo jogar pelo seu time. Sempre. Não, eu tinha esse medo com o Paul Pierce. Mas quando ele saiu e ele foi trocado, então é bem diferente quando o cara é trocado e não sai na free agency, né? Que a free agency dói mais. E aí quando o cara é trocado e quando ele foi para os Nets, ele foi para os Nets, eu quase comprei uma camiseta do Paul Pierce porque assim você vê que ele não queria ter saído, ele estava completamente feliz no Celtics, trocaram ele e mesmo assim quando ele jogava no Celtics, contra os Celtics, ele era completamente respeitoso. Todas as vezes jogou nos Wizards, nos Clippers, ele sempre fez muita festa lá no TD Garden. E quando ele se aposentou, ele nunca nem fala dos times, ele é jogador do Celtics. E o Brady, eu tenho minhas dúvidas, porque o ego dele é tão grande que se ele ganhar um Super Bowl aqui com os Bucks, ele provavelmente vai falar que foi o mais legal de todos. Então, com certeza. Isso dói demais. Eu não sei se ele chega a falar isso, mas claramente essa investida dele em Tampa é justamente porque ele não se sentia confortável sendo um cara que, tipo, será que ele era tão bom assim? Ou muito era do Bill Belichick? É briga de ego. Uhum. Mas depois a gente pode fazer um programa inteiro sobre esses caras aí. E Exato. Vamos pro próximo jogo. Eu vou puxar aqui, se vocês me permitirem. Também são acho que todo mundo de Chiefs, né? Todo mundo de Chiefs, mas eu acho, Será? tá? Eu vou de Chiefs, tá? Mas, assim, vamos fazer abrir um leverage aqui para todo mundo e deixar... O que você faria se o Chad Henne, por algum acaso, começasse esse jogo? Eu iria de Bills. Acho que com certeza. Sim, mas com certeza. Com certeza. Mas, de qualquer jeito, não vai o Mahomes. E eu vou de Chiefs. Eu acho que esse time dos Bills empolgou muito na temporada regular, mas a gente não pode esquecer o quanto tem sido frustrante ver os Bills jogar nos playoffs, né? Contra os Colts passou por sorte, porque muita sorte. Alguns drops ferraram os Colts e contra os Ravens a defesa fez a função, né? E o tempo em Buffalo, você jogar o ano inteiro sem torcida e depois ir para Buffalo, que é uma torcida alta, é difícil, porque você estava completamente fora de ritmo, né, de barulho, então pesou. Eles tiveram offsides por causa da torcida, que era 1/3 da capacidade, mas mesmo assim tiveram. E aí eu não consegui empolgar muito. De qualquer jeito, eu acho que vai ser um confronto de Patrick Mahomes com um cara que tenta ser o Patrick Mahomes. Então pode ser que tenha uma surpresa ou outra. Mas assim, digo uma coisa, para não deixar passar em branco. Se a regra do touchback, que é uma das mais escrotas da NFL, fosse diferente, a gente podia estar falando de outro jogo aqui na final de conferência. Com certeza. Não, assim, desde que o Mahomes sai do jogo, acho que tá 20-9, alguma coisa assim, o jogo relativamente tranquilo, os Browns querendo reagir, e depois, dali pra frente, assim, foi uma agonia assistir o Chad Henne jogando, que tem aquela diferença, né? Tem aquele quarterback reserva, tipo o Matt Moore, que ele sabia o que ele estava fazendo ali, ele não ia arriscar, ele ia manter, tem que manter o jogo corrido, vamos manter o jogo corrido. E agora, o Taylor Heineke?
Esse é Não, bravo. esse daí é demais. Esse é Esse daí monstro. esse daí é demais. Mas quando você tem um quarterback reserva que quer ser tão bom quanto seu titular, sendo que seu titular é o Patrick Mahomes, aí você tem um problema. E o Chad Henne, ele quase colocou os Chiefs em apuro, lançando uma interceptação assim que você fala, cara, o que você tá É, fazendo da sua vida, sabe? mas assim, foi o único erro dele também, né? Você pega o resto do jogo, foi um jogo limpo, só que aí deu Tá, esse mas lapso não de importa. loucura nele. É, então, mas não importa, a gente tá falando de playoffs. Quando a gente tá falando de playoffs, um Exato. erro assim vai fazer toda a diferença. É o que a gente tá falando. A regra do touchback, ou a cagada que os Colts fizeram contra os Bills. É isso, é isso. Uma cagada no final, no começo do jogo, muda totalmente a história do jogo. Uhum. E É só ver o jeito que começou Steelers e Browns. sim. E O eu jogo acho que poderia ser completamente outro. um confronto pra gente ficar de olho é Stephon Diggs e o grupo de recebedores dos Bills contra a secundária dos Chiefs, que não me passa confiança, nunca me Não, passou. só o Texugão. Que é um monstro, mas de resto eu acho assim, Mas bem duvidoso. o que tem jogado o Stefan Diggs é brincadeira, né? Não, Monstro muito, demais. E muito. assim, e os recebedores dos Bills, tá? A gente tá dando muito crédito pro Josh Allen, mas os recebedores dos Bills têm umas 10 recepções impossíveis todo jogo. Aí fica O mais fácil Gabriel pro Davis quarterback lá também. O contra os Cole Gabriel Colts. Beasley, Davis, Gabriel Davis, exato. O Gabriel Davis só faz recepção impossível. Acho que ele é especializado em recepções que não dá para fazer. Aí Na pontinha do pé o ali. cara tem uma unha no campo e a recepção tá sendo lá na cabeça do head coach, assim. Mas O... assim, a expectativa é para um jogo, para dois jogos muito bons, né? Eu acho É. que, sei lá, eu não lembro qual que foi a final de conferência no passado. A final de conferência no passado foi os Titans, né, na Foi AFC. Titans e Niners, do outro lado. Packers e Niners. Então, foram duas finais de conferência que a gente não tinha muito assim, tipo, eu não esperava muita coisa dos Packers contra os Niners, eu não esperava muita coisa dos Titans contra os Chiefs. Eu acho que esse ano como todos os playoffs aqui, algo que a gente falou lá no começo já, tá com um nível mais alto e tá com muito mais equilibrado, né? Então a expectativa é para dois bons jogos. A gente está Exato. bem indeciso aqui, a gente está muito indeciso nesses dois jogos. Então acho que isso é algo muito bom e a gente torce para que isso apareça nos jogos também, né? O E só para complicado é quando a anotar, gente. todos foram de Chiefs, então? Sim. Sim. E com essas duas apostas igual o Edubas, então quer dizer que eu ganhei as apostas, é isso? Não, o Mata ganha da gente. Ah, eu não tava Eu tô ganhando? ganhando nos Uhum. playoffs, mas vocês estavam Ah, ganhando. tá. Mas eu tava 5 Geral. atrás de você na Ah, tá. Não, eu regular. tô considerando só playoffs, né? Não, então você É, ganhou. Você playoff, já ganhou de mim semana passada. Então temos um título aqui antecipado. Muito obrigado a meus dois competidores aí. playoff eu ganhei. Os Playoff playoffs o uma Mar ganhou. ganhou. Quer Ah, dizer, não, porque agora a gente foi diferente, eu e você. A gente foi igual no é, na última rodada. vocês dois, né? Eu já tô fora já. É, você perdeu, Douglas. O Edubas, como um bom torcedor do Arsenal de São Paulo, já está eliminado no mata-mata, né? Sim, senhor. Não, a gente falou dos jogos da semana passada. Eu acho quem você acha que sai melhor da temporada, vem melhor pra temporada que vem? Os Browns ou os Ravens? Ah, Ah, eu acho que eu, os Browns. Eu acho eu que acho os que os Browns. Browns. Eu acho que os Browns terminaram a temporada de uma maneira mais positiva, Foi por uma incrível que vitória pareça. moral. E agora os Ravens Sim. estão cortando todo mundo, né? Cortaram o Mark É, Ingram, cortaram o RG3. Pô, o RG3 era muito importante E para é essa. aquele negócio meio complicado, né? Que você tem aquele quarterback que, nossa, ele foi MVP, nossa, é o cara que vai levar a gente para um Super Bowl. E são duas derrotas seguidas em playoffs super frustrantes, né? Três, né? Mas a anterior ele era calouro, estava começando e tal. Mas as duas últimas, duas derrotas muito frustrantes do Lamar Jackson nos playoffs, assim, para o torcedor dos Ravens, para o time como um todo. Um cara que você espera que faça diferença e o time não consegue fazer mais de 10, 12 pontos nos playoffs, assim, é preocupante, né? É sempre preocupante. Exato. E agora, assim, uma coisa off-topic aqui. O que a gente estava falando do Heineken, né, como backup. Eu estava ouvindo o podcast dos McCourty Twins, o Devin e o Jason, e eles falaram que, eles nem lembravam que o Taylor Heineken tinha jogado nos Patriots e que o Taylor Heineken foi do Practice Squad, né, de 2017 dos Patriots. E aí eles falaram, nossa, é verdade, ele jogou nos Patriots, mas te garanto uma coisa, ele não tava throwing lasers like this.
você vê Então como é outra história pra gente ver ano que vem. Pra onde vai Taylor Taylor Heineken? Heineken. Ele vai conseguir um contratinho aí. Vai. Falando em ano que vem, acabei de ler uma coisa muito interessante aqui. O Richard Sherman falou que se ele fosse Deshaun Watson, ele iria para Nova York jogar nos Jets. Com certeza, é o certo. Na dúvida, vai pros Jets, todo mundo dá certo lá. Uma tá pergunta out here smoking crack. Uma pergunta para encerrar o programa. James Winston é o futuro do Saints? Segundo o Drew Brees, ele falou pro James Winston que o time era dele agora. Só que pro Sean Payton é o Taysom Hill, então fica difícil, né? Não vai ser. O Taysom Hill não é o futuro do Saints, tá? Mas óbvio que não. Assim, vamos ser bem sinceros, a gente conhece o Sean Payton, ele não é um cara que joga limpo, nunca jogou, ele é um cara muito esperto. Eu não duvido que ele esteja guardando, entre aspas, o James Winston, porque era o último ano do Drew Brees e tudo mais, para ele não fazer uma boa temporada ou não aparecer e ganhar um contrato maior no ano que vem. Igual o Bridgewater. Porque ele perdeu o Bridgewater assim. Isso, exato. Verdade. Pode ser. Ele perdeu o Bridgewater assim. Eu não duvido. Pode ser mesmo, pode ser. Ele deixou quieto ali, vou develop esse cara. Vou fazer o arremesso que o Trubisky não conseguiu completar, justamente por causa de um drop, né? Tadinho. Uma coisa que o Trubisky fez direito no jogo, e o cara me dropa uma touchdown feito. Mas sim, pode ser. É uma tese interessante aí. Inclusive, o James Winston não é tão ruim. Ele só não consegue jogar pro rapaz do mesmo time. Ele é doido. Mas assim, em um esquema do Saints, ele pode funcionar. Ele jogando em Tampa Bay também, ele lançava 50 bolas por jogo, né? Se a gente olhar a média, ele lançava 50, 3 eram interceptadas. É boa a média? Não é, mas assim... Eu vi mas tem justificativa, né? Tem justificativa. Eu vi um meme muito bom, tipo, torcedores dos Bucks vendo James Winston acertar um touchdown para um jogador dos Saints. Tipo, cara, eu já vi esse. E falando em time sem quarterback, quem será que vai ser o quarterback dos Colts ano que vem, hein? Será que vai de Brissett de novo? Pois é. Ou pinta um Trubiscão? Eu chutaria Matthew Stafford. Eles se ferraram, porque eles ficaram longe no draft, eles usaram um ano de Philip Rivers, foram para os playoffs, caíram precocemente nos playoffs, e agora vão fazer o quê, né? Eu acho que eles ficam meio que na mesma página que os Patriots, aí de tentar um cara veterano, tipo o Matt Stafford, tipo o Matt Ryan, que também está disponível, e tentar draftar um cara para develop. O Matt Stafford seria bem legal nos Colts. O Matthew Stafford é a chance da carreira dele, assim, dele mostrar, falar, ó... não, a chance da carreira do Matt Stafford, por favor, seja nos Patriots, tá? Os Patriots poderiam muito bem pegar o Matt Stafford, draftar um cara para develop, que nem os Colts, e aí eu acho que os nomes vão girar parecidos entre os dois times. Eu acho que você está falando de Colts, Matt Stafford, Matt Ryan. Eu acho que o Matt Ryan nos Patriots não teria muito clima. Se fosse ele, não conseguiria jogar nos Patriots. Beleza? E eu acho que para draftar, você está pensando em cara de segunda rodada ou até terceira, tipo Mac Jones, quem sabe até um Zach Wilson sobre. Não, Zach Wilson não sobra. Eu acho que o Zach Wilson não sobra, mas eu acho que o Mac Jones sobra. Mac Jones talvez. Se você na 15, possível. Eu acho que o Mac Jones é second rounder, eu acho. Eu acho que eu não sei não. Eu tô achando que ele é aquele... A gente vai fazer o draft e a gente fala melhor sobre isso, só que eu tô achando também que ele é aquele cara que vai dar uma caidinha, né? Cotam primeira rodada agora. Porque ninguém vai confiar no cara que tinha o Waddle, o Devonta Smith, Najee Harris, um monte de gente. O ano passado, o Henry Ruggs e o Jerry Jeudy. E o físico? E o físico do rapaz? Tá em dia. Invejável. Então, eu acho que esse aí vai cair um pouquinho no draft. Até porque ele jogou um ano só, né? Também. Ele jogou muito bem, tá? Muito bem. Jogou. Ele teve tanto que ele foi finalista pro Heisman e tudo mais. Exato. Ele teve números de Joe Burrow. Só que o problema é que ele tinha cerca de 5 minutos para lançar cada bola. E assim, a bola dele não é aquela bola de Joe Burrow também, né? Tem alguns passes dele que ficam bem atrás. Você fecha o olho e olha número,
Você vai achar que é um Joe Burrow. Muito passe curto. Só que ele os conseguia... jogadores de- Exato. Ele errou um passe pro Devonta Smith, que foi touchdown, inclusive. Mas que o Devonta Smith tá correndo no curl, e aí, na verdade não era um curl, era um post, e aí ele volta para pegar uma bola, ele tá meio de costas, assim, ele agacha, pega a bola de trás, leva para frente e faz touchdown. Como o Devonta Smith faz isso com muita facilidade, muita rapidez, parece que é ótimo. Mas, na verdade, ali era um passe ruim, que virou Exato. touchdown. De, sei lá quantas, sei lá, 50 jardas, qualquer coisa assim. Bom, então acho que por hoje é isso, meus caros. Consegui falar um pouquinho de Eagles, um pouco de esperança. Adeus, Doug Peterson. Um abraço e até a próxima. Go Pack, go! Tomara, torcendo muito por isso.